Nessa etapa da ilustração digital no Photoshop, onde eu criei o traço e a pintura digital a partir do desenho feito à mão, eu vou fazer agora um efeito de luz e sombra na roupa e depois colocar textura. Então, qual é a etapa que eu vou fazer para criar esses efeitos? Primeiro eu vou separar em camadas as cores. Então, por exemplo, eu clico na camada digital, eu vou clicar na pasta, desculpa, selecionar intervalo de cores. Em intervalo de cores, com esta conta-gotas, eu vou clicar na cor da camisa, por exemplo, que vai ser igual a cor do tênis. Então, vai pegar os dois aqui, tanto camisa como tênis que eu tinha deixado no mesmo tom. Vou dar um OK. Essa forma é selecionada. Clico em Ctrl C, Ctrl V. Eu crio uma camada de cor separada. E nessa camada eu vou marcar como camisa e tênis, devido às duas cores iguais. Vou fechar essa camada. Venho para essa outra camada aqui. E posso manter assim, sem problema nenhum. Ou, novamente, selecionar intervalo de cores. Já está selecionada. E eu deleto ela daqui. Deletar. Ctrl D, eu desseleciono. Ctrl D, tiro a seleção. Então, o que aconteceu? A camada de cor ficou separada da camisa e tênis da camada desenho digital. Vou fazer o mesmo com a calça. Selecionar intervalo de cores, conta-gotas, cor da calça. OK. Ctrl C, Ctrl V. Vou fechar aqui. Então, nós temos aqui calça. Seleciono essa camada novamente. Selecionar intervalo de cores. E aqui eu deleto, com a tecla Delete, a cor. Ctrl D, tiro a seleção. A pele, a mesma coisa. Seleciono a camada. Selecionar intervalo de cores. Seleciono com o conta-gotas a cor da pele. OK. Ctrl C, Ctrl V. E nós vamos ter ela separada assim. Então, aqui, pele. Eu nomeio aqui a camada pele. Nessa camada, novamente, selecionar intervalo de cores. OK. Deleto. Então, você tem Command D, tira a seleção. Você vai tendo no final uma camada só o traço do desenho e alguns detalhes que você pode deixar, se você não quiser alterar. Cabelo, se você quiser mexer, pode também criar uma camada dele. E você vai ter depois essas camadas todas separadas dessa forma. Então, vamos supor que eu quero trabalhar na camada camisa e tênis, nuances de cores. Então, eu vou fazer duas coisas aqui. Vou fazer uma camada, vou repetir essa camada, jogo lá na copiar nova camada. Então, eu tenho duas camadas aqui. Uma eu vou deixar fechada e aqui eu vou selecionar a camada que eu vou trabalhar. Bom, para fazer cor de sombra, selecionar intervalo de cores, eu clico na camada da cor da camisa. Vou dar um zoom. Então, essa região está toda selecionada. Eu mantenho o Ctrl D selecionado. Já estou com a cor aqui. E eu quero criar uma cor escura, vai. Então, como que eu faço isso? Eu pego a ferramenta, pincel. No pincel, eu vou deixar um pincel mais largo. E vou trabalhar com dureza 0. Então, um pincel mais suave. Esse pincel, ele cria um efeito mais suave. Então, por exemplo, deixa eu clicar aqui um pouco mais escuro o tom, para fazer uma sombra.
E aí, com o pincel, eu vou fazer a sombra. Então, eu trabalho dessa forma a ideia da sombra na camisa. Eu vou engrossando, afinando o traço e assim por diante. Então, aqui a gente vai trabalhando essa ideia aqui, ó. Posso deixar mais fino e aí trabalhar em alguns lugares mais específicos, né? Aqui, nessa parte interna. Então, eu posso escolher onde eu vou trabalhar esse efeito. Posso fazer umas linhas também, dando ideia de marcação na camisa, né? Desta forma. E aí eu defino desse jeito a cor. E aproveito que aqui está selecionado também e faço o mesmo do lado de cá. Né? Defino onde eu quero a sombra, para aproveitar já o pincel que está marcando esse tom. Também deixo o traço um pouco mais fino. E posso fazer umas linhas aqui também na camisa dessa forma. O tênis, como está selecionado também, a gente consegue trabalhar aqui essas cores mais escuras, dando efeito de sombra. Aproveitando a seleção, agora vou trabalhar com a cor clara para dar luz. Conta-gotas, eu pego a cor principal, clico aqui e clareio. Venho para o pincel, trabalho como eu quero trabalhar a espessura dele, e aí eu vou definir aonde eu quero esse efeito de luz na camisa. Vou trabalhar o efeito como eu achar melhor aqui. Então, dessa forma, eu trabalho a luz. Aqui. E vai fazendo efeito aqui na peça. Aqui também no tênis, a gente pode jogar um pouco. Então, dessa forma, a gente consegue ir trabalhando o efeito. Comando 0, Ctrl 0 e Ctrl D, eu tiro a seleção. Tirou a seleção, você já não mexe mais com este efeito. Aqui. Então, eu joguei uma sombra aqui. E dessa forma, a gente faz a mesma coisa na pele, faz então, eu selecionei aqui a camada pele, selecionar intervalo de cores, a camada que eu quero é pele, selecionei, escureço um pouco o tom para fazer uma sombra, pincel macio, deixa um pouco mais largo, e aí faço o efeito da sombra na pele. Ela vai seguir exatamente o formato da seleção, né? Como a seleção é na pele, então, quando você trabalhar o detalhe, ele vai exatamente trabalhar dentro desse espaço que a gente está fazendo aqui, ó. Porque já está selecionado, ele fica assim. Aqui também. Ok. E se você quer uma cor aqui no rosto também um pouco, né? Então, deixa eu fazer um pouco aqui. Se você quiser agora uma cor clara, conta-gotas, a cor padrão, clareia um pouco. E aí, com o pincel novamente, você vai trabalhar a luz, né? Clarear um pouco o oposto da sombra. Então, você vai
fazendo esse efeito aqui. E assim a gente vai fazendo todo o processo. A calça, a mesma coisa. Então eu tiro o Ctrl D, tiro a seleção da pele, venho para a calça, seleciono calça, selecionar intervalo de cores, eu quero com conta-gotas a calça, selecionou, já está a cor aqui, escureço e trabalho a cor. Então eu vou trabalhando os detalhes da calça, onde eu quero a parte mais escura nela, né? Vai marcando bem. Aqui mais próximo. E aí a gente vai fazendo toda a sombra, dando efeito aqui, ó. E eu quero uma cor mais clara, faço a mesma coisa. Conta-gotas, cor padrão, clareio a cor, pincel e escolho onde eu vou trabalhar esse tom. Então dou um efeito. Para dar uma luz, né? Então fica desta forma. Fez o efeito, Ctrl D, tira a seleção. Pronto. E dessa forma a gente vai... E assim por diante a gente vai fazendo em todos os detalhes do desenho, né? O tênis, a gente vai trabalhando assim. Eu queria mostrar uma outra forma também, né? Então, por exemplo, eu estou com duas camadas aqui, né? Estou com essa camada e essa chapadinha aqui, né? Então, vamos supor que nessa chapada eu posso jogar também uma textura aí, né? Então, aí dá um outro efeito no resultado final do desenho, tá bom?